Bom dia, pessoal. Essa é a aula da página 16, 17 e 18 e 19 do livro de vocês, sétimo ano. Então vamos lá. Lá na página 16, né, tem as perguntinhas assim: você já se esqueceu de uma palavra importante durante uma conversa? Como você reagiu? Tem quando a gente está conversando com alguém, de repente você tenta lembrar o assunto ou a palavra, ela foge da nossa cabeça. E a gente fica sem graça, não tenta entender, não consegue entender, fica nervoso. Às vezes a outra pessoa que está nos ouvindo fala pra gente mesmo, era mentira, por isso você se esqueceu. E a gente fica mais bravo ainda. Então isso é comum com todo mundo, é comum comigo, com vocês, todo mundo deve ter passado por uma situação dessa. Então vocês vão descrever aí nessa número 1 se isso já aconteceu com vocês e como vocês reagiram. Vocês ficaram nervosos, vocês deram risada, vocês ficaram quietos, como que vocês ficaram quando aconteceu isso? Ficaram sem graça quando aconteceu isso com você? Se não aconteceu, você vai ter que explicar também por quê, tá? Não adianta colocar não aí só para não fazer a pergunta. 2. Como você agiria se estivesse no papel do interlocutor, né, de alguém que passa por uma situação como essa? Interlocutor é quem está ouvindo. Então, como você age diante da situação quando uma pessoa está contando um assunto para você e de repente ela esquece a palavra ou esquece o assunto? Eu tinha algo para falar para você, mas eu esqueci o que era. Como que você age? Você tenta ajudar ela a lembrar? Você dá risada? Você fica nervoso? Você fica quieto esperando ela lembrar? Como você reage? Então você vai descrever aí. Na 3, como as pessoas costumam agir quando se deparam com uma dificuldade na comunicação? Como que as pessoas costumam agir quando elas se deparam na dificuldade com comunicação? Tem várias formas, né? Tem pessoas que ficam estressadas, tem pessoas que ficam nervosas, não deixam a outra falar, tem pessoas que choram, tem pessoas que dá tremedeira, fica nervoso, tem pessoas que não fica gaguejando, né? Tem pessoas que ficam batendo as mãos. Já vi pessoas que quando ele vai falar em público, ele fica fazendo assim, ó, com as mãos, né? Assim embaixo aqui, fica batendo as mãos assim. Tem pessoas que se escoram na parede. Enfim, tem pessoas que ficam andando de um lado para o outro. Então tem vários jeitos, né? Tem vários. Então você vai descrever como as pessoas costumam agir. Então você vai descrever vários fatos assim que acontece quando as pessoas vão se comunicar e não conseguem. Daí nós temos o texto ali, ó. O nome do texto é comunicação, né? Para quem participou da aula ao vivo, eu li o texto, expliquei. Para vocês no vídeo, eu não vou ler, porque senão o vídeo fica muito longo. Então vocês vão ler todinho o texto sozinhos. Ler 1, 2, 3, 4, 5 vezes se for necessário, tá? E se não entendeu, chama lá, né, no grupo que a professora explica. Agora, depois que você leu o texto, você vai responder lá na página 18, a número 1. O que surpreendeu você? Por quê? Qual é o fato surpreendente que acontece no texto? Né? O que aconteceu lá que surpreendeu a gente? Lembra que esse texto fala de duas pessoas que estavam se comunicando, né? Um comprador e um vendedor, e o comprador não sabia o nome do objeto. Então, o que surpreende a gente no final é o objeto que ele gostaria, né, de descobrir. Que objeto que era esse? Então, que ele gostaria de comprar, né, na verdade. Então, que objeto que era esse? E você se surpreendeu? Por quê? Você vai explicar, tá? 2. A crônica apresenta uma situação de comunicação que envolve dois personagens, um comprador e um vendedor. Caracterize os dois personagens por meio de suas ações discursivas. Então, vocês vão dizer como que era cada personagem, tá? Como que era o vendedor, como que era o comprador. Eles eram nervosos? Eles eram alegres? Eles eram tristes? Como que estavam calmos? Estavam estressados? Vocês vão descrever como que eles eram. Número 3. Por que o homem que deseja comprar o objeto tem dificuldade em realizar a compra? Por que ele não conseguia comprar, gente? Vocês vão ler o texto e responder também. Diante da dificuldade de se lembrar da palavra, o vendedor e o comprador tentam formas
de promover a comunicação. Então, como que eles tentavam promover essa comunicação? Letra A. Qual a ação é realizada pelo comprador? O que ele fazia para que o vendedor entendesse ele? Ele fazia o que? Ele descrevia o objeto. Como que ele fazia isso, né? E a letra B, como o vendedor tenta ajudar o interlocutor? O que o vendedor pede para o interlocutor fazer, né? O que ele pede para o comprador fazer para que ele possa saber que objeto que era? E C, por que o comprador não aceita a sugestão? Por que ele não aceitou fazer o que o vendedor pediu para ele? Vocês vão escrever lá. Número 5. Leia as informações que compõem o quadro sobre as características do gênero textual crônicas relacionadas com o texto comunicação. Então, vocês vão ler aquele textinho ali da número 5, o texto crônica, e vão comparar ele com o texto comunicação lá do vendedor e comprador. O que eles têm em comum? O que eles têm em comum? São o que o texto comunicação é uma crônica, porque ele é um texto breve, ele só tem 2 personagens, ele fala do fato do cotidiano, ele não cita o nome dos personagens, ele só chama de vendedor e comprador, né? Ele é humorístico, né? Quer dizer, o que ele diverte quem está lendo, ele traz a curiosidade da gente, porque a gente fica tentando descobrir que objeto que é. Então, por isso que ele é considerado acrônico. Então, o que eles têm em comum é que o texto que a gente leu, comunicação, tem todas as características que está dizendo ali naquele textinho crônico. Então, a letra A. A crônica comunicação narra fato do cotidiano, do dia a dia? Explique. Ela narra um fato do cotidiano? Sim, né? Ela narra um fato da vida de um comprador e de um vendedor, né? Por quê? Porque ela está contando, né, a rotina de um vendedor, como que ele, né, vende, e a rotina de uma pessoa que foi comprar um objeto. Letra B. Os personagens são nomeados, quer dizer, eles têm nome na crônica? Sim ou não? Né? Como é possível saber quem são eles? Se eles não têm nome, como a gente sabe quem são eles? Através da descrição exata das falas, porque se eles não descrevessem as falas exatamente como elas são, como elas eram, a gente não saberia quem era o comprador e o vendedor. C. O texto tem a intenção de divertir? Ele diverte a gente? Ele causa curiosidade da gente? Sim ou não? Por quê? Se colocar assim, você vai explicar por quê que você achou que ele se divertiu com ele. Se não, também você vai explicar por quê. Letra D. O texto tem a intenção de levar o leitor à reflexão? Esse texto e todas as outras coisas que a gente leu aqui tem a intenção de nos fazer refletir sobre a comunicação? Claro que sim, né? Que quando a gente pensa como a gente agiria diante de uma situação dessa, a gente já está se refletindo sobre. Então, como que a gente ficaria, né? Se fosse nós no lugar do vendedor ou no lugar do comprador, né? 6. Na 6, vocês vão prestar atenção ali naquela capa do livro da Crônica de Nárnia. Estão vendo ali? Né? E ali do lado, nos capítulos dele, olha lá para vocês verem, ele tem 16 capítulos, 508 páginas. Então é um livro bem grande. Daí eles pedem para vocês prestarem atenção e depois responder. Letra A. Observe a divisão em capítulos apresentada no índice da crônica. A viagem do peregrino na alvorada. Os assuntos destacados estão relacionados a acontecimentos que costumam ser vividos por nós no dia a dia, como no texto, comunicação. Ele é parecido com o nosso cotidiano, né? Quem já assistiu o filme Crônicas de Nárnia? São fatos que acontecem no cotidiano nosso. Nós entramos dentro de um guarda-roupa, vamos parar no outro mundo, é cheio de bichos mágicos. Como que é? Né? Essa é coisa que acontece todo dia com a gente? Se sim, vocês vão escrever. Por quê? Porque na minha casa não acontece não, gente. Então, se não, também vocês vão dizer, né? Que não é fato do cotidiano, são coisas que acontecem só na ficção, só em filmes. A letra B. É possível dizer que a crônica A Viagem do Peregrino da Alvorada é uma narrativa breve?
Narrativas breves, gente, são coisas curtas, tipo 1 página, 2 páginas, no máximo, 3 páginas. E narrativas longas são coisas longas, tipo um livro, que é de 500, 1000 páginas, 200 páginas, enfim. Então, essa narrativa ali da Crônica de Nárnia, ela é breve ou ela é longa? Como você chegou a essa conclusão? Como que nós chegamos a conclusão de que ela é uma narrativa longa? Por quê? Então vocês vão ler lá, vão olhar lá e vão descrever ali. 7. Leia algumas definições que o dicionário eletrônico Hallwise apresenta sobre a crônica. Então ali nós temos a definição 1, a definição 5 e a definição 6. Vocês vão ler essas definições. Depois vão responder A e B. Então na A, pede qual das acepções do dicionário corresponde à obra Crônica de Nárnia. Por quê? Então, qual das descrições que representa a Crônica de Nárnia? É a descrição 1, a 5 ou a 6? Se for, por exemplo, a 1, vocês vão descrever lá, vão pegar lá e copiar o que está escrito na 1 lá na letra A. Se for a descrição 5, vocês vão copiar 5 lá na letra A. Se for a descrição 6, vocês vão copiar 6 na letra A. E agora a letra B. E o texto comunicação? Qual da acepção do dicionário corresponde? Por quê? Então, voltando lá no texto do comprador e vendedor, qual das alternativas ali representa ele? É a alternativa 1, a 5 ou a 6? Se for a 1, vocês vão escrevê-la lá na B. Se for a 5, vão escrevê-la na B. Se for a 6, vão escrevê-la lá. Lembrando que é somente uma. Vocês vão ver, comparar e ver qual que é e vão colocar lá. Tá, pessoal? Então, essa foi a breve explicação da aula de hoje, tá? Lembrando que aqui os textos, a explicação é mais breve. Quem quer uma explicação mais profunda tem que participar da aula ao vivo, tá? Perguntar lá no grupo, porque a professora não sabe, não consegue adivinhar por telepatia, tá, gente? Tem que falar para ela poder descobrir, tá bom? Então, fiquem com Deus, boa aula para vocês e até mais!